Oi, pessoal! Vamos dar continuidade, né, ao nosso curso. Agora nós estamos no último módulo, o módulo 3. E nós vimos, né, no módulo 2, os tipos, né, de metodologia científica, a classificação dos tipos de metodologia científica. E nós vimos, né, várias com relação à abordagem, com relação à natureza, com relação aos objetivos e também com relação aos procedimentos técnicos da pesquisa, né? Finalizamos na pesquisa de campo. Aí agora, no módulo 3, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o método científico, né? E vocês vão ver que existe de fato a sequência, né, que eu falei no início do curso e venho sempre falando, né? Então existe uma sequência, existe uma organização, né, para você tratar a sua pesquisa científica. Então, para alinhar a metodologia científica de sua pesquisa, você deverá selecionar um método científico que será utilizado. Então, como eu falei, né, desde o princípio, a metodologia científica ela precisa ser organizada, ela precisa ter uma sequência, né, lógica, e a gente atrela isso ao método científico que vai ser utilizado, né, que vai ser abordado, certo? Então, é o caminho sistemático, mais uma vez, né, então é sistemático, né, existe uma sistematização, né, daquilo que você deseja trabalhar até chegar à sua conclusão da sua pesquisa, tá? Então, tudo inicia a partir de uma curiosidade, né, de uma pergunta, de um problema que você deseja estudar, ou seja, qual é o meu objeto de estudo, o que eu quero trabalhar com esse objeto. Então, existe um questionamento principal e aí vai existir uma sistematização, né, de toda essa ideia que você começou até chegar aos resultados finais, vamos dizer assim, né, até chegar à conclusão do objetivo que você pretendeu, né, estudar no seu trabalho, na sua pesquisa. Ou seja, a estratégia de investigação da pesquisa, que deve seguir regras e padrões específicos. Então, tudo na metodologia científica, em toda pesquisa, você precisa entender o que você quer fazer, né? Claro que muitas vezes a gente não sabe qual a resposta daquela nossa pergunta principal do nosso trabalho, mas como não sabe a resposta, ou você, como eu falei já anteriormente, a gente na ciência a gente não pode achar algo, né? Então a gente tem que testar, a gente tem que fazer experimento, né? A gente precisa fazer bastante leitura. Então, na ciência, a gente tem um conhecimento prévio daquilo ali. Você, mesmo que seja superficial, você vai estudar bastante sobre determinada coisa, vai conseguir explicar aquilo que você deseja pesquisar, né? E no final você vai poder concluir o que você tentou tratar na sua pesquisa, né? Então, vamos lá. Então, os tipos de métodos científicos. Existem outros, né, mas eu trouxe os principais para vocês, né, que são os mais abordados, os mais utilizados, que é o método dedutivo e o método indutivo. No método dedutivo, parte dos dados gerais para inferir conclusões sobre casos específicos, ou seja, parte de uma situação geral para uma específica. Um exemplo é a aplicação da Constituição Federal, parte de uma lei geral e universal para aplicar um determinado caso específico. Então, o método dedutivo, ele vai explicar, né, vai inferir, na verdade, conclusões para determinado caso específico, certo? Então, a gente tem uma situação geral e a gente consegue filtrar, consegue diminuir para algo específico, para algo pontual, certo? Então, um exemplo prático do que ele falou aí, existe uma Constituição, né, federal, e aí a gente tem essa lei geral para poder aplicar para algo bastante específico, né?
E existe o método indutivo, então ele é baseado na experiência, certo? Ou seja, a partir de dados particulares obtém-se conclusões gerais sobre um fenômeno. Parte do específico para o geral, então é totalmente o contrário do que o dedutivo ele traz. O dedutivo ele traz do mais abrangente, do geralzão, e ele vai para algo mais específico. Já o indutivo não. Ele tem conclusões específicas e aí ele consegue atribuir, né, a conclusões mais gerais, certo? Então ele parte de dados bem particulares sobre algo e consegue explicar para algo mais geral. Então, um exemplo é a pesquisa de intenções de voto em eleições. A partir de um grupo específico de pessoas entrevistadas, pressupõe-se o resultado geral das eleições. Então, é feita uma pesquisa, aquelas pesquisas que existem, né, na época de eleições, e aí, enfim, pelo que aquele grupo, né, pôde mostrar, né, determinados grupos, poucos grupos, pôde mostrar, talvez seja, né, o resultado final das eleições, né? Então, um outro exemplo é quando a gente vai estudar determinada espécie, né, de um mamífero, por exemplo, e aí eu consigo atribuir aquilo para determinada família, né, daquela ordem, né, daquela classe de mamíferos, tá? Então, às vezes a gente pega algo pequeno, né, no método indutivo e a gente pressupõe, caracteriza algo mais geral, certo? Diferentemente do método dedutivo. O método dedutivo é o contrário, então vai do mais amplo para o mais específico. Já o método indutivo é do mais específico que consegue explicar algo mais abrangente. Como descrever a sua metodologia científica? Então, prestem bem atenção, certo? A partir de agora, certo? A gente tem 9 etapas, 9 passos, né, que todo pesquisador ele deve seguir, certo? Na sua pesquisa científica. Então, muita atenção, né, para que vocês possam entender direitinho como funcionam as etapas, né, do método científico, né, da sua metodologia científica. Então, primeiramente, você deve definir o tema de sua pesquisa. Então, antes de qualquer coisa, né, você precisa definir o tema da sua pesquisa. Então, com o que você quer trabalhar, o que você quer fazer, né, com determinada coisa que você pretende estudar. Então, você precisa ter uma ideia, né, do que você quer fazer, você precisa ter uma ideia do que você pretende estudar, do que você pretende pesquisar, e a partir daquela ideia, que a gente chama de problema ou pergunta, né, a partir daquela pergunta ou problema ou ideia, né, que você deseja trabalhar, que você deseja pesquisar, é que você consegue dar os próximos passos. Então, você não tem como estudar algo se você não sabe com o que você vai trabalhar, né? Se você não sabe com o que você vai pesquisar. Então, você precisa definir o tema, né, do que você deseja pesquisar, certo? Segundo passo, pesquise sobre a bibliografia do tema. Então, por mais que a gente muitas vezes tenha familiaridade com determinado tema, às vezes o nosso conhecimento ele é bastante superficial ou às vezes é errôneo, tá? Então, porque a gente tem um conhecimento, como a gente chama, popular, né? E aí, na ciência, como eu falei, a gente não pode tratar algo, não pode achar algo, não pode ter sua intuição própria, ou porque alguém me disse que era assim. Não, na ciência a gente tem que experimentar, a gente tem que provar, a gente tem que testar, né? Então, tem toda uma rigorosidade, né, dentro da ciência, e aí o tema que você quer pesquisar, quer trabalhar, você precisa ter uma base bibliográfica muito boa sobre aquilo. Então, como eu já falei anteriormente, você tem que fazer leituras, buscar em livros, em artigos, em textos, seja lá onde for, você vai
pesquisar bastante sobre o tema, e aí você vai conseguir entender e compreender melhor sobre aquilo que você deseja trabalhar. Então, no passo número 2, né, você deve verificar quais pesquisas que já foram desenvolvidas sobre o mesmo tema. Então, acontece também de, por exemplo, que você queira estudar, pesquisar, seja totalmente novo, né? E aí é o que torna mais difícil, porque você não vai ter uma bagagem, né, de estudo anteriormente àquilo, né? Porque é algo novo, certo? Mas, geralmente tem algo, né, vamos dizer assim, similar, parecido, e aí você deve também ler bastante sobre aquilo, tá? Ou então, quais as pesquisas que influenciam no tema? Você pode pesquisar em todos os tipos de materiais bibliográficos. Só não se esqueça que você não poderá deixar de referenciar nenhum material que você usou. Outra coisa que é muito importante, né, e como aqui já diz, toda a sua leitura, tudo que você leu, seja em qualquer tipo de bibliografia, você deve referenciar no final do seu trabalho, ou seja, você deve colocar nas referências bibliográficas, porque você vai falar sobre algo e você vai estar lá na referência a fonte que você pesquisou. Então, quem tiver alguma dúvida, algum leitor que for ler o seu trabalho, tiver alguma dúvida sobre aquilo que você falou no seu trabalho, ele pode buscar na referência, né, e tentar entender, certo? Então, a referência bibliográfica é como se fosse uma... como é que eu posso falar? É como se fosse algo que comprove aquilo que você escreveu, aquilo que você está falando no seu trabalho, certo? Na sua pesquisa. Passo número 3, delimite o problema de pesquisa. Então, o tema da pesquisa é melhor delimitado a partir do problema de pesquisa. Você deve se perguntar qual é a pergunta que sua pesquisa vai responder. Esse é o problema da pesquisa. Esse número 3 é muito associado ao número 1, né? Porque quando você tem o tema, você geralmente já atribui o problema, já atribui a pergunta, né? Já atribui a ideia que você quer trabalhar. Então, o item número 3, ele já é muito parecido com o número 1, mas acontece bastante de você já ter, né, o tema e o problema, né, daquela pergunta, né, daquele tema. Aí, quando você vai fazer a leitura, né, bibliográfica, ou várias leituras bibliográficas, que é o ideal e é o que geralmente acontece, você muda o seu problema, você muda a sua pergunta, então você muda os objetivos do seu trabalho, certo? Então, é bem interessante, né? Após as leituras bibliográficas que você faz, você consegue meio que abre, assim, um leque de ideias, né, sobre o que você... sobre o tema, né, da sua pesquisa, ou seja, sobre o que você quer trabalhar, tá? Então, o problema ou a pergunta, né, ele está muito atrelado, esse passo número 3 está muito atrelado ao passo número 1, né, que geralmente quando a gente tem um tema, a gente já tem uma ideia, né, o problema que a gente deseja resolver, né, na nossa pesquisa. Mas acontece também, como eu falei, de quando fazer a leitura bibliográfica, né, a gente muda, né, bastante ou acrescenta, né, novas ideias, novos problemas. Passo número 4. Estabeleça a justificativa da sua pesquisa. Você também precisa saber o motivo de realizar a pesquisa. Então, não adianta você definir o tema, você saber qual o problema daquele tema, se você não consegue justificar. Por que é importante estudar sobre isso? Por que isso tem uma relevância científica? Por que a comunidade acadêmica vai se interessar por essa minha pesquisa, por esse meu trabalho? Então, você precisa justificar o que você está estudando, o que você está pesquisando, qual a relevância, né, científica para a comunidade científica, né? Ela precisa ser justificável e ter relevância para a produção do conhecimento científico. Essa é a justificativa de sua pesquisa. Então, como eu falei, toda pesquisa ela tem que ser justificável, né? Ela tem que ser de interesse científico, certo? E outra coisa que é importante falar, essa justificativa
para o tema que você deseja pesquisar, tem que ser algo novo, né? Tem que ser algo inovador, tá? Não adianta você pesquisar sobre algo que já foi feito anteriormente, que já tem uma resposta, né? Que já foi definido um problema e você resolveu o mesmo problema, só que já foi feito, né? Então, sempre vai ter algo novo. E é aí o que você vai fazer na justificativa da sua pesquisa. Passo número 5, 6 e 7. Passo número 5, natureza da pesquisa. Então, chegou a hora de definir como será a metodologia do seu trabalho. Muito importante nesse passo número 5. É aqui que você vai descrever toda a metodologia que você fez para tentar resolver o problema do seu tema, o problema da sua pesquisa. Então, você vai delimitar, né, a natureza da pesquisa, se ela vai ser básica ou se ela vai ser aplicada, que a gente já falou anteriormente. Então, se ela for básica, é aquilo que eu já expliquei, né? A gente consegue explicar o determinado objeto de estudo, mas não consegue explicar como ocorre, né? Já a aplicada não. Ela explica o objeto e explica como ocorre, como acontece. Então, você vai definir primeiro, né, qual é a natureza, e aí, a partir de então, você vai explicar toda a metodologia que você utilizou para responder aquela sua pergunta, certo? Passo número 6, objetivo da pesquisa. Você também precisa descrever os objetivos de sua pesquisa. É ideal que você tenha definido o tipo de pesquisa que será realizado, se ela será exploratória, descritiva ou explicativa. Então, o objetivo da pesquisa é como se fosse assim, a chave do seu trabalho. Então, você precisa definir qual é o objetivo, né, geral e quais são os objetivos específicos, né? E aí você na sua pesquisa tem que responder cada objetivo que você traçou, certo? Então, sei lá, eu tenho 10 objetivos, eu tenho que, no meu trabalho, trazer um resultado para os 10 objetivos, certo? Então, esses objetivos, eles precisam existir, porque, claro, toda pesquisa tem um porquê de você estar fazendo aquilo, né? E trata exatamente na justificativa e posteriormente nos objetivos. E para isso você precisa definir se a natureza, né, a pesquisa ela vai ser exploratória, vai ser descritiva ou vai ser explicativa. Então, a gente também já falou sobre isso, né? E aí, existem esses tipos, né, de pesquisa. Quando você define, você consegue também explicar, né, e trazer os seus objetivos da pesquisa. Passo número 7, abordagem da pesquisa. Feito isso, você deve definir como serão trabalhados os dados de sua pesquisa. Se os dados serão quantitativos, qualitativos ou quanti-qualitativos, certo? Ou quali-quantitativos, tanto faz. Então, os dados que você vai trabalhar na sua pesquisa, você precisa saber, né? Se eles serão numéricos, quantitativos, ou se eles serão, na verdade, mais explicativos, né? A partir da análise qualitativa. Ou se serão as duas formas, certo? Então, lembre-se que uma abordagem não exclui a outra. É bastante comum utilizar uma combinação quantitativa e qualitativa no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Por mais que que um determinado pesquisador seja da área das exatas, por exemplo. Exatas, a gente sabe que trabalha com muito número, muito cálculo, com quantidade, vamos dizer assim, mas não quer dizer que todo o trabalho dele será com números, né? Então, ele vai ter uma análise quantitativa e ele também pode falar um pouco, né? Fazer uma análise qualitativa. Então, geralmente é o que acontece, né, com os trabalhos, uma mistura da análise quantitativa com qualitativa, certo? Da mesma forma, um pesquisador que está trabalhando na área
das humanas, por exemplo. E aí, não quer dizer que ele não possa trazer um dado quantitativo. Pode sim, né? Então, ele vai trabalhar com dados bastante qualitativos, né? Mas também vai trazer um pouco de dados quantitativos. Então, existe essa mistura muitas vezes, certo? E por último, né? O 8º e o 9º passo. O 8º passo, ele diz os métodos utilizados para entender o problema. Então, nesse tópico, você deve definir quais métodos serão utilizados na pesquisa. Então, será o método indutivo ou o método dedutivo, certo? A gente também já falou sobre esses dois tipos de método. Você precisa definir quais deles você vai querer utilizar, né? Se será o indutivo ou será o dedutivo. Fazer uma lógica, né, daquele método para poder responder a pergunta. E, no final, concluir sobre o tema, né, do seu trabalho. E, por último, né, o 9º passo, que são as técnicas da pesquisa. Por fim, você deve selecionar os procedimentos técnicos que serão aplicados para a coleta de dados. Então, as técnicas estão relacionadas à finalidade, à abordagem e ao método da pesquisa. Por essa razão, devem ser selecionados por último. As técnicas são mecanismos utilizados para coletar os dados de sua investigação. Existem, por exemplo, as entrevistas, análise documental, revisão bibliográfica e pesquisa de campo. A gente já falou sobre as técnicas, né, de pesquisa e variam bastante, né? Claro que existem muitas outras, mas as principais eu falei para vocês. Mas as técnicas de pesquisa é como você vai trabalhar para poder ter os seus dados. Então, como é que você vai conseguir responder a sua pergunta? Será em campo? Será feita uma revisão bibliográfica, ou seja, vai pegar vários textos, vários livros, vários artigos e fazer um levantamento daquilo que você leu, né? Você vai fazer, por exemplo, entrevistas, ou seja, vai fazer um levantamento com pessoas, com questionários para obter, por exemplo, um censo, certo? Então, varia bastante, né, as técnicas da pesquisa, né, vai depender do método que você vai utilizar, né? E também vai depender de como você quer responder a pergunta do seu trabalho. Então, essas técnicas de pesquisa, elas precisam ser, muitas vezes é óbvio, né, assim, dependendo do objetivo principal do seu trabalho, você já consegue saber qual é a técnica de pesquisa que você vai utilizar. Muitas vezes tem mudança, tá? Então pode acontecer de você, no seu projeto inicial, ter determinada técnica de pesquisa e aí, no decorrer do seu trabalho, teve que mudar. Tudo bem, o importante é deixar o trabalho execuível, o importante é deixar o trabalho finalizado, né, concluído, ou seja, respondendo às perguntas que você trouxe, né, desde o início das suas ideias no trabalho, na pesquisa, certo? Aqui foram as referências, né, as fontes, né, que eu utilizei para poder ministrar esse curso, né, e colocar aqui na apresentação. E obrigada a todos e a todas. Foi um prazer enorme ministrar esse mini curso, né, a todos vocês. Então, a pesquisa científica ela é muito importante. De fato, vocês devem se aprofundar bastante, né, no que vocês desejam trabalhar, mas aqui são alguns passos, né, algumas regras que vocês devem ter para poder fazer a sua pesquisa, né, para você ter a sua metodologia científica, tá? Então, muito obrigada. Agora vai ficar um questionário para vocês, né, vocês responderem com base nesses 3 módulos que vocês assistiram, tá? E é isso, gratidão, até a próxima. Um abraço.